Vamos lá, hoje o nosso convidado é um dos maiores estrategistas do Brasil e fundador da Sony, com mais de 30 anos de experiência profissional. Ele tem ajudado empresas e pessoas a atingir o seu potencial máximo por meio da sua metodologia inovadora, a estratégia dos 3 pilares. Vamos descobrir o que são esses 3 pilares aí, que combina gestão, design e marketing. Ao longo da sua carreira, ocupou posições de destaque como mentor da Endeavor. Sua trajetória inspira empreendedores e líderes a alcançarem resultados mensuráveis, otimizando recursos e fortalecendo a lealdade à marca. Seja muito bem-vindo, Marques Bavaresco! Obrigado pela apresentação. Obrigado, Ventura. Muito bom. Gostou da apresentação? Gostei. E o nível subindo cada vez mais, né? Legal. Explica pra gente. Tentar levar para um outro nível agora a discussão. Quais são, por que você reduziu aí esses 3 focos, esses 3 pilares aí, de tudo que você já viu, de todas as empresas que você já fez consultoria, por que você reduziu nesses 3 pilares aí? Ventura, vamos lá. Eu criei um conceito a partir muito das minhas experiências. Eu montei meu primeiro negócio, talvez como o perfil de muitos dos que a gente vê aqui no programa, quando eu tinha 20 anos, 20 para 21 anos, né? Apesar de ter feito administração de empresas, eu vivenciava todos os dilemas, dores e problemas que a gente tem empreendendo no Brasil. Numa época que ainda não era cool, não era legal ser empreendedor, porque há 30 anos atrás, quando você falava que não ia fazer faculdade de engenharia, de direito, de administração e que você ia montar o primeiro negócio, não era uma coisa tão bem vista quanto é hoje. Verdade. Né? Então, depois desses anos, eu criei entrando na consultoria 17 anos atrás, eu criei um conceito, uma metodologia, e esse que diz respeito aos 3 pilares é o conceito central, ou o pilar central da metodologia, que é para estratégia empresarial. Então, ali a gente tem os 3 pilares fundadores para desenvolver uma estratégia que serve para qualquer empresa, seja uma startup ou uma empresa multinacional que fatura bilhões de reais por ano. Ô Max, e a tua estrutura de consultoria é mais focada para que tipo de negócio? Qual o tamanho de negócio? Por exemplo, a turma que está assistindo a gente em casa pode contratar você? Pode buscar o seu serviço? Como é que funciona? Atualmente eu atendo empresas mais de médio porte e grande porte, mas eu sempre me dediquei para as empresas pequenas. Então, por isso que eu estou desde 2007 como mentor Endeavor. Então, em geral, 1 ou 2 empresas por ano eu atendo. Também faço mentorias nas ligas de empreendedores das universidades. E é uma coisa que eu gosto. Então, eu atendo e atuo como mentor e como consultor. Mas hoje, predominantemente, para empresas maiores, médias e grandes empresas. Mas já atendi muitas empresas pequenas, especialmente no começo da carreira de consultoria, há 15, 17 anos atrás. Que legal. Não, eu quero saber se está pronto hoje para o desafio aí de pegar o conhecimento que você aplicou na JBS e trazer aqui para o empreendedor que... Eita! Então, quero ver se você vai conseguir voltar um pouco para trás e ajudar a elevar aqui o pessoal, porque o pessoal precisa de ajuda. Você acha que são os mesmos... Você acha que problemas são um pouco parecidos ou não? Porque às vezes tem um cara aqui que ele é o goleiro, o atacante, meio de campo, todas as funções, ainda é o juiz... E tudo. E como é que você acha que e o vai conseguir torcedor fazer? também, né? E o torcedor. Eu costumo dizer o seguinte, método em linhas gerais, especialmente o meu, ele é agnóstico e universal. Então ele funciona para uma startup, funciona para uma empresa como a Friboi, que foi cliente nosso, que é um dos cases que está no meu livro, né? Da mesma forma, o que muda, em geral, é o número de variáveis e a complexidade dos problemas. Mas os temas e os conceitos, eles são universais, eles podem ser aplicados sim, e a gente vai trazer hoje as soluções, ou pelo menos possíveis caminhos que podem ser aplicados para os nossos empreendedores que vão participar do programa. E normalmente você vê alguma coisa em comum, tem a questão de mentalidade, tem uma questão de quem comanda a empresa, às vezes é o dono, às vezes é o diretor ali, executivo e tal. Como é que você vê... por todas as empresas que você já atendeu, existe algum ponto em comum, existe alguma coisa que ali começa o problema e depois aquilo vai contaminando as outras áreas? É o que? É falta de venda, de comprometimento, a cultura da empresa não está bem instalada, é a mentalidade, é a sucessão, porque é um momento muito crítico na hora da sucessão. Muitas vezes os filhos vêm com eu sei tudo, meu pai não sabe nada, o que ele fez até aqui, bullshit, eu que sei. Qual que é, aonde começa
a infecção antes de tornar generalizada? Tá. Bom, eu acho que assim, a gente tem o lado positivo e o lado negativo dessa questão que você está abordando, e ela remonta, em essência, ao empresário, ao próprio empreendedor. Então, se por um lado ele tem a iniciativa, quer fazer coisas desafiadoras, cria algo novo no mercado, o que é muito importante e vital para se construir qualquer negócio, qualquer empresa que tenha 50, 60 anos, 100 anos de mercado e já passou por várias gerações, um dia começou com alguém que decidiu resolver um problema ou começar um negócio novo porque viu uma oportunidade de negócio. O grande ponto que eu vejo no Brasil é que as pessoas confundem essa visão empresarial com a não necessidade de fazer o planejamento, né? Então, assim, essas coisas deveriam ser muito mais combinadas. Não é porque você tem julgamentos importantes para começar um novo negócio que vai ser potencializado e tem chance de crescer, que você não precisa fazer planejamento. Então, é aí que tem esse paradoxo do empreendedor ou esse dilema de quando tem que se planejar, né? Então, acho que aí é que é a origem dos problemas, tanto numa empresa pequena quanto em empresas grandes, que já estão aí passando da primeira para a segunda geração, como você mencionou. E aí entram em cena questões como, putz, eu não preparei meus sucessores, eu não preparei, não criei uma cultura para que a minha empresa seja longeva além daquilo que é a minha gestão, né? Então, esse eu acho que é o grande cerne da questão, combinar empreendedorismo com planejamento, para você mitigar os riscos e poder potencializar os ativos que você está criando no seu negócio. Que demais. Ô Max, eu costumo ver que muitos empresários, eles têm uma dificuldade tremenda em serem respeitados pelos seus liderados. E o que você percebe quanto a isso? Que postura que esses empresários deveriam ter para que eles consigam ganhar a admiração daqueles que estão perto dele? Porque o que a gente escuta dos empresários aqui? Como eles estão muito próximos e a operação é muito pequena, eles acabam se trocando meio que de igual para igual ali naquele momento. E quando você vai impor uma posição de um pouco mais de autoridade ou impetuosa, de não quero mais que isso aconteça, aquela amizade acaba atrapalhando um pouco essa postura. O que você visualiza quanto a isso? Olha, eu diria que a gente tem uma condição importante, é a questão do conhecimento, né? Então, você saber muito bem aquilo que você conhece profundamente e aquilo que você não conhece. E você tratar disso de forma transparente com as pessoas que estão começando um negócio com você. Seja uma, duas ou três pessoas, né? E aí, no caso, o empreendedor, o empresário, eu acho que ele tem que se aculturar e aprofundar o conhecimento dele naquelas que são as áreas que vão ficar sob responsabilidade dele, né? Então, acho que uma parte do respeito vem muito do conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você é respeitado e essa confiança vai sendo conquistada. Ao mesmo tempo, você ter uma gestão transparente, onde você diz claramente o que você espera do seu par, que pode ser lá um cofundador ou simplesmente um colaborador, porque nem sempre, só porque a pessoa é uma pessoa júnior, está começando a carreira, um estagiário ou um analista que está começando com você no negócio, ele nem sempre vai conhecer menos do que você em todos os assuntos. Ele pode conhecer muito bem de um determinado tema, né? Ele faz modelagens muito boas e eu não sei mexer direito numa planilha de Excel ou ajustar o meu financeiro. Cara, então dá para ele essa atribuição, cobra dele os resultados e ele vai ter um respeito na medida em que você der mais autonomia para ele e você conhecer profundamente aquilo que você vai ficar a cargo na frente da empresa. Eu acho que é uma relação que vai construindo esse respeito mútuo, que é uma das bases para o crescimento da empresa. Tutinha, se você me permitir mais uma pergunta, eu percebo muito que muitos empresários, Max, no Brasil, eles trabalham no negócio, mas eles esquecem de trabalhar o negócio. Então eles estão muito ali no operacional, cuidando das coisas, fazendo tudo acontecer, garantindo que o processo ocorra e funcione. Mas não tem uma estruturação prévia, um planejamento, um estratégico, por assim dizer, para definir quais são as metas, para definir qual que é a rota, para definir qual que é a direção. Só que ao mesmo tempo, a gente está lidando aqui com pequenos empresários. E quando eu falo pro cara, não, você tem que ser um pouco mais estratégico, ele fala, se eu subir para o estratégico, não sobra ninguém no operacional. Então, como é que você percebe esse salto, que na minha percepção é muito mais de mentalidade do que, de fato, de qualquer outro assunto? Como é que você percebe isso e como você visualiza esse processo migratório quase que de mentalidade?
Bom, eu diria o seguinte, que a primeira coisa para deixar clara é que essa questão estratégica, quando você fala planejamento estratégico, todo mundo pensa num monstro, em alguma coisa que seja grandiosa, colossal e que só grandes empresas podem fazer. Quando eu estou tratando desse tema com empresários jovens ou empreendedores que estão começando um negócio, eu digo, olha, isso pode estar em alguns poucos slides, 2, 3 slides que vão dar a sua intenção estratégica, o que você quer fazer num horizonte de tempo menor. Não adianta você fazer um plano para 10 anos para uma empresa que está começando agora, né, um negócio. Então, ter uma intenção estratégica que sejam os principais diretrizes, os principais objetivos e metas que você vai alcançar num período de tempo mais curto. Tá? E isso não vai mudar o tempo inteiro. Planejamento estratégico não é alguma coisa que você vai mudar o tempo todo, tá? Mas, Max, vamos lá, tem uma coisa que eu fico assim... Porque assim, quando dá certo, o cara é um gênio. Quando dá errado, o cara é um fracassado, um idiota, é um louco, né? Isso em qualquer ramo, né? O cara dá uns tiros muito loucos, dá certo, o cara é um gênio. Aí ele dá uns tiros muito loucos, dá errado, olha, todo mundo sabia que ia dar errado. Balela. Até onde o planejamento engessa e até onde vai deixar aquele espaço para o inesperado, para a criatividade, para você sentir o mercado, você mudar, pivotar, se reinventar, porque até onde você insistir e até onde o planejamento faz você ficar dando porrada na faca, né? Morro em ponto de faca, insistindo, tipo, onde que não, isso aqui é uma, né, eu preciso continuar ali nas minhas diretrizes, no meu planejamento, porque se você pegar grandes empresas aí, tudo bem, a gente vai ter exemplos, de repente, para os dois lados, mas eu vejo muito mais empresa que nunca imaginava que iam chegar naquele ponto. Vamos pegar um agora, Silvio Santos. Ele fala assim, mas eu nunca imaginei ser dono de empresa. É que as pessoas não queriam me dar um espaço. E aí ele falou, cara, ele não imaginava olhar aquilo ali, assim como o pessoal da Harley, o Harley e o Davidson, eles simplesmente queriam uma motinha para competir com a Índia, e a coisa foi crescendo, foi tomando volume, assim como o Steve Jobs, que ele queria, na realidade, os computadores mais interessantes e mais maneiros, porque a IBM era boring, era chato, e a coisa se tornou no que se tornou. O próprio Facebook, ele simplesmente queria algo onde você interagisse numa rede social, que depois foi tornando o que foi nessas grandes, todas elas empresas bilionárias. Então a pergunta é, aonde o planejamento tem que parar e deixar o acaso acontecer, o mercado responder, a inovação contaminar aquilo que... A gente até estava conversando em off. Muitas empresas quais você trabalhou não existem mais, e eram grandes empresas. Sacou a pergunta? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Bom, acho que uma das características do empreendedor, do empresário, é a resiliência. Então, assim, ele tem que ser obcecado por aquilo que ele acredita, porque o que mais vai acontecer é as pessoas dizerem que não vai funcionar. Então, você começa a ouvir isso dentro da sua casa, com a sua família, e ouve isso o tempo inteiro. E as histórias se repetem. Grandes nomes e marcas que você citou passaram por isso. O ponto é que muitas vezes você olha um caso, mas tem outros milhares de fracassos. Coadunando isso com o planejamento estratégico, o planejamento, a única certeza, eu aprendi com um amigo meu que a única certeza de um planejamento estratégico, e eu faço planejamento, é que imprevistos ocorrerão. Então você tem que estar atento às mudanças de mercado, atento às questões de negócio, porque em algum momento... aquilo que você chamou de acaso, na realidade é uma conjunção de fatores para quem está lá perseverando, e ele encontra uma oportunidade. Então ele criou uma plataforma para fazer de repente surgiu uma oportunidade porque ele está lá trabalhando, está de antena aberta, está vendo o que está acontecendo, e ele pivota o negócio e escala. E da noite para o dia isso costuma acontecer em 5, 10, 20 anos, como eu brinco, né? Da noite para o dia em 20 anos. Plagiando um ator americano que foi entrevistado, e o repórter perguntou, como é que você fez sucesso da noite para o dia? Ele falou, eu fiz sucesso da noite para o dia em 20 anos. Então, normalmente quando você vai ver as grandes marcas, elas têm 20, 30 anos de mercado. Em algum momento, ou elas acertaram o caminho do negócio core como foi criado, ou elas pivotaram e criaram um caminho paralelo. Então, o planejamento ele não pode ser engessado, mas ao mesmo tempo você tem que insistir, porque
não se faz um negócio grande, internacional, global, como os que você citou, da noite para o dia. Se você pegar o próprio Facebook e for olhar lá, demorou 7 ou 8 anos para ele começar a ser, de fato, o Facebook, né? Não foi em 6 meses. Hoje em dia até estão acontecendo alguns casos esporádicos de negócios, mas é muito raro. Mas por trás vem... É muito raro. Às vezes o cara já tá desenvolvendo com outros caras, por exemplo, o OpenAI. Os caras já estavam com o Elon Musk, com o Larry Page, com não sei o quê, assim. É isso. Pode ser que a empresa tenha acontecido rápido, mas, pô, o cara tá trabalhando ali há muito tempo. O cara subiu em gigante. Isso alguém vindo nada. É igual o Facebook. O Facebook, ele alavanca quando o cara da Napster, que eu não lembro o nome dele, lembra do Napster? Justin Timberlake. Tô brincando, não. No filme é o Justin Timberlake. Não lembro, eu sou péssimo de nome. O cara, que ele se ferrou, né? Ele acabou vendendo, ele acabou ficando preso ali nos investidores. E aí ele falou, cara, não venda, vamos por esse caminho, o que eu errei aqui, não erre. Foi quando ele começou a chutar os sócios, foi quando ele joga o brasileiro fora. Que o cara consegue depois ali brigar na justiça e tal. Então, às vezes, quando a gente fala, né, foi rápido, mas na realidade teve uma catarse ali, teve um catalisador que a gente não vê. Exatamente. Existe um catalisador ali por trás. Perfeito. Mas eu insisto, você acredita que a paixão pelo negócio é que vai fazer a diferença entre a insistência, a resiliência e a burrice do cara entrar porque, tá dando dinheiro? Porque o que eu mais vejo é empreendedor dizendo, vou fazer tal coisa. Você vê isso, Davi? Os caras tipo, o que tá dando dinheiro? Eu quero investir na paleta mexicana. Eu acho, Max, que esse é o maior... Perdão, então. Eu acho que esse é o maior problema de todos. É o cara que criou um plano, ele tá seguindo, tá dando certo. E aí ele se distrai, porque surgiu uma nova oportunidade dourada. E ele fica pulando de galho em galho o tempo todo, com novas oportunidades, ele não consegue perdurar em nada firme. Eu acho que a maturidade é mais dizer não do que dizer sim. É dizer não para boas oportunidades, inclusive, em prol de outro caminho de crescimento que você crê, né? Isso é foco. Isso é foco. Não desviar do caminho é foco. Porque você tem que, às vezes, passar por dificuldades para amadurecer o negócio e chegar lá. Então, assim, se você ficar pulando de galho em galho... E outra coisa, pegando o teu gancho aqui do que você falou, que também tem muito que acontece, tem gente que já começa negócio pensando em vender. Então, assim, o cara começou um negócio e ele já está pensando em sair na rede social, dizendo que alguém aportou dinheiro ou que ele vendeu o negócio. Então, no fundo, não é um negócio genuíno que ele está construindo, porque ele acredita naquilo ou que ele vai fazer o negócio. A maior parte das vezes esse negócio não dá certo porque o cara não está de fato engajado com o negócio. Então você tem que poder separar também aquilo que é um empreendimento feito para um evento de liquidez, uma venda, alguma coisa, e aquilo que o empreendedor de fato está fazendo e construindo. Ô Max, puxando essa linha, fala mais disso. Qual que é a diferença que você percebe entre o empreendedor que é genuinamente apaixonado por aquilo e um cara que está trabalhando em prol somente de um exit, um eventual ato de liquidez ou só pela grana? Eu já vi grandes empresários que criam negócios feitos para vender e que os caras são bons e já foram muito bem sucedidos. Então, como é que é essa... O que é que você percebe? Qual que é teu feeling quanto a isso? Bom, acho que uma das coisas que você percebe é quando você chega para o empreendedor e fala assim, cara, o quanto você está disposto a arriscar por esse negócio? Se o cara fala assim, eu coloco meu carro, minha casa, tudo que eu tenho no negócio, você sabe que ele está de corpo e alma no negócio. Outros caras, você conversa e fala assim, mas quanto você vai investir? Ele quer arrumar investidor. Aí você pergunta, mas quanto você vai investir? Ele fala, não, eu não vou investir. Eu tenho história pessoal disso. Eu não vou arriscar. Uma vez eu tava na mesa, fui fazer uma palestra no interior de Minas Gerais, sentei na mesa com o cara tô com ideia genial, o cara fazendeiro, quero montar um aplicativo. E aí eu olhei pro pulso do cara, tava com Rolex, e ele me pedindo investimento. E eu falei, você botou a tua grana? Ele falou, não, quero o dinheiro dos outros. Eu, oxi, se você não tá disposto a colocar a sua própria grana, por que você não vende esse relógio, essa Hilux que tá lá na porta e você investe nesse teu negócio? Porque depois que você investir, você tá com skin in the game, exato, aí sim eu fico mais confiante para colocar minha grana também. Se ele não tá investindo é porque nem sequer ele mesmo acredita que aquilo ali pode vir a dar certo. Né? Perfeito, Davi. Isso é muito comum, infelizmente. Pois é. Bom papo, hein? Você sabe que tem uma história, inclusive, aqui, né? o Thales, como é que chamava o primeiro aplicativo do Thales? Easy.
Não, Easy é Taxi. Singu. Não, foi Easy Taxi Depois, primeiro, Easy depois foi Taxi, Singu. né? Que é o Easy. E ele falou que quando tava ele e os amigos dele ali projetando o Easy, apareceu acho que um pessoal de São Paulo fazendo alguma coisa semelhante. Os caras tinham grana pra caramba, grana infinita, mas o dos caras não rolou por conta disso, que os caras não trabalhavam, sei lá, 16 horas por dia, 24 horas por dia. É isso. Eles queriam que desse certo. Eles, não, E, eles queriam Ventura, mais era se me aparecer e, como você falou, aparecer lá na Forbes. Ah, vendemos, ó, teve aqui um investimento anjo, não sei quanto lá que veio de fora. E eles não queriam realmente. Ele vê a matéria que da desse certo. Exame lá, né? Matéria da Forbes, ele não tá nem aí pro trabalho e pelo processo. Pois Agora, é. sabe uma coisa que eu vejo muito? Ah. São esses empresários que eles estão muito mais focados em uma jornada em prol de algo específico do momento, daquele time do presente, querendo, trabalhando ali com o estômago. E eu entendo isso, porque no começo essa é a jornada, e depois eles viram a ficha e eles transcendem para uma jornada mais de longo prazo. Então eu respeito isso como parte do processo. Você também entende assim dessa maneira? Sim, eu acredito que faz parte.